Olá, a gente vai dar continuidade ao nosso módulo 2 do curso de Distribuição de Renda e Pobreza. E na aula de hoje a gente vai destacar um tópico absolutamente relevante, em particular para o Brasil, que é a discussão da desigualdade de gênero. A gente vai, inclusive, perceber, com os dados que a gente vai apresentar na aula de hoje, que esse é um problema mundial e ter um olhar específico, focalizado sobre esse tipo de desigualdade, é fundamental para desenho de políticas públicas. Esse é um elemento que a gente vai falar por várias vezes na aula de hoje. Então, o que a gente quer fazer, o que a gente quer tratar na aula de hoje? Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre um conceito que a literatura apresenta como, na língua inglesa, de gender gap, que basicamente é a desigualdade de gênero. E aí a gente vai tratar aqui da desigualdade em duas dimensões, que é o acesso ao mercado de trabalho e, uma vez acessando o mercado de trabalho, por que existem desigualdades salariais entre mulheres e homens? A gente vai ver que durante o século XX, o papel das mulheres no mercado de trabalho mudou completamente. Elas foram sendo inseridas cada vez mais, as mulheres, por conta de vários movimentos feministas, têm sido empoderadas em múltiplos aspectos, e no mercado de trabalho não é diferente. É a primeira dimensão que a gente vai visualizar isso de maneira mais clara. Mas por que, então, as mulheres ganham menos do que os homens, estabelecendo, então, o que a gente chama desse gap por causa do gênero? Essa é a questão central da aula de hoje. E a gente vai chamar a atenção para um segundo aspecto, que é o fato de que as mulheres são aquelas que engravidam e têm filhos. E em função de terem filhos, elas são, entre aspas, penalizadas no mercado de trabalho, e isso poderia explicar uma série de desigualdades existentes. Isso abre espaço para uma série de políticas públicas que, digamos assim, evitem ou atenuem essas desigualdades. É essa que a literatura chama de child penalty, que é um elemento muito importante e destacado em boa parte da revisão bibliográfica. Por outro lado, existe um grande relatório sobre desigualdade de gêneros, o mais importante, que foi publicado pela ONU em 2016, e que chama atenção para o progresso das mulheres no mundo. E a gente vai apresentar alguns desses dados para mostrar um pouco dessa desigualdade e, efetivamente, um pouco da melhora e da tendência de melhora da redução desses gaps. E, por outro lado, a gente vai falar um pouquinho e terminar a aula de hoje chamando a atenção que o fato de as mulheres estarem entrando no mercado de trabalho, isso muda as configurações das famílias. E aí a gente vai discutir o tema de parentalidade, coparentalidade, como os homens vão, digamos, se adaptando a essa nova condição das mulheres entrarem no mercado de trabalho. Tudo isso é apenas um pedacinho que a gente elegeu na aula de hoje para discutir, porque esse tema tem múltiplas possibilidades de olhar e a literatura é simplesmente gigantesca. É uma literatura que trata não só de aspectos estatísticos, mas também sociológicos, antropológicos. É de fato um tema muito complexo e cheio de dimensões. Bom, esse primeiro gráfico aqui vai apresentar o tal do gender gap, o gap de gênero, que basicamente está sendo expresso aqui por essa relação, e aqui a gente está descrevendo por regiões geográficas do mundo. Aqui é um mundo consolidado e aqui tem países desenvolvidos, os países do Pacífico, os países da África subsaariana, a gente vê países do Sudeste Asiático, está tudo divididinho aqui. Eu só quero chamar a atenção para o caso da América Latina. O caso da América Latina, que aqui está circunscrito, mostra um aumento muito grande entre 1990 e 2013 da participação feminina no mercado de trabalho, que sai de 40% para 54%, ou seja, é um avanço significativo nesse período de tempo. E a tendência é de
ampliar essa participação. Já a participação da mão de obra masculina, ela está relativamente estagnada aqui em 82, caiu para 80%. No mundo inteiro, a média da participação dos homens caiu de 81 para 77 e a participação feminina ficou estagnada aqui na casa de 50%. Mas esse é um fenômeno com um olhar que a gente precisa levar em consideração. A diferença entre esses dois é o que a gente chama de gap de gênero. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, os países do Oriente Médio e alguns países asiáticos do sul da Ásia, que têm características como o Vinícius chama de desigualdades culturais, tem características culturais e religiosas que fazem com que as mulheres não tenham muito acesso ao mercado de trabalho, por questões religiosas e culturais. E aí esse gap nesses países com essas características é enorme. Já em países mais desenvolvidos, o gap é pequenininho e com tendência a ser reduzido. Então, cada país vai responder de acordo com as suas próprias características, instituições e cultura. Esse slide é muito interessante porque ele vai mostrar um desdobramento dessa maior participação das mulheres no mercado de trabalho, que não é a participação em si, mas é a desigualdade salarial. Uma vez estando no mercado de trabalho, homens e mulheres, lá atrás, na década de 50, a mulher só ganhava cerca de 60% do salário do homem, o que é uma desigualdade evidente. E essa desigualdade vai sendo reduzida ao longo do tempo. Chegamos nos anos 2000 na estatística de 73% e ela está reduzindo, está chegando hoje na média na casa de 20% nos países mais desenvolvidos. Mas ainda assim, quando você separa por estratos, a gente vê várias desigualdades muito evidentes. O que causa isso? Quais são os elementos e quais são os problemas referentes a essa questão? Isso tudo desdobra para aquela agenda que a gente vem chamando a atenção, que é a agenda de como o poder público lida para reparar essas desigualdades. Aqui tem um trabalho muito interessante de um pesquisador americano, o Jackson, em que ele fala um pouco sobre essa mudança de status das mulheres ao longo dos últimos 2 séculos. Ele começa lá com o século XIX, aí começa lá no início do século XX, fala da segunda metade do século XX e faz um cenário prospectivo. Basicamente, ele está aqui discutindo vários elementos que foram mudando ao longo do tempo, que foram empoderando as mulheres. A mulher não sequer tinha direito a voto no século XIX. Essas coisas foram mudando. A desigualdade era muito forte em determinados aspectos, até na parte de educação. A educação superior, poucas mulheres tinham acesso à educação superior no século XIX. Isso foi mudando a ponto de boa parte das mulheres ter pleno acesso em todos os níveis educacionais. Enfim, essa tabelinha ela é muito interessante, ela fala inclusive das mudanças de perspectiva cultural, como o Vinícius falou. Como é que é a imagem cultural da mulher? Basicamente era uma mulher no século XIX que era subordinada, era uma mulher submissa e a sua virtuosidade era tão maior quanto mais doméstica ela fosse. Isso vai mudando até nos dias de hoje, há uma igualdade no casamento e um foco nas carreiras. E aí, isso, no ponto de vista da agenda futura, segundo o autor Jackson, vai acabar essa percepção de diferenças entre homens e mulheres com essa perspectiva. De modo que essa tabelinha conta um pouco da história, da evolução e de como as mulheres foram, digamos assim, sendo empoderadas ao longo do tempo. Ainda assim, com toda essa evolução, existe uma disparidade salarial muito importante. Isso aqui, no relatório que trata sobre isso, o relatório da ONU, o Women, ele vai mostrar que alguns países têm uma desigualdade muito grande, e no caso do Brasil, o Brasil está aqui, o Brasil está na ponta
mais, entre aspas, vergonhosa da amostra de países. Aqui são os países com menor disparidade salarial entre homens e mulheres. Aqui estão os países com maior. O Brasil está aqui nessa faixa de 20% de diferença, mais ou menos, entre salários de homens e mulheres. Então, essa série aí mostra um bocado de como é que esse é um problema generalizado no mundo. E aí, o que o relatório chama atenção, esse é um relatório da Organização Mundial do Trabalho. Ele chama atenção que essas disparidades elas foram sendo reduzidas ao longo do tempo. De fato, isso é um ponto positivo. Houve uma tendência de melhora. O problema é que a gente chama atenção de quando olha por estratos, essa desigualdade continua muito grande. Porque, em média, houve uma redução. Mas quando você olha lá, os caras que ganham mais numa empresa, se a empresa paga bem, em média, você vai lá no extrato superior, os chamados CEOs, os gestores, os principais gestores da empresa, mesmo na Europa, que é o lugar do mundo que tem os menores índices de desigualdade, quando você vai para 1% com os salários médios mais elevados na Europa, a disparidade salarial entre homem e mulher chega a 50%, ou seja, muito alto. Isso também é um problema a ser enfrentado pelas sociedades. Então, é basicamente isso que o slide está mostrando, que apesar da melhora, a gente tem muitas desigualdades evidentes quando a gente olha por estratos. Bom, qual é a razão mais mencionada para discutir desigualdade de gênero? A literatura realmente foca muito nesse aspecto e a questão da dupla jornada aparece como sendo definitivamente um problema muito fundamental, que é o fato de que as mulheres, além de terem que se preocupar com as suas carreiras, chegam em casa, têm que cuidar do trabalho doméstico, cuidar dos filhos e fazer outros trabalhos associados ao lar. E isso definitivamente configura uma dupla jornada. A questão, então, é que isso realmente gera um problema evidente e de desproporção entre homens e mulheres. Daqui a pouco a gente vai mostrar esses dados, que são muito desfavoráveis para as mulheres. O fato, basicamente, é que as mulheres são expostas a essa dupla jornada, bem mais do que os homens. E o tempo investido em família no lar é um tempo que não é disponível ao investimento da carreira. E isso pode, então, sugerir essas discrepâncias salariais. Olha que interessante o dado do IBGE. Esse é um dado que a gente tem disponível, baseado na Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio. São dados trabalhados da síntese de indicadores sociais do Brasil, disponibilizados pelo IBGE, e que apontam, olha, realmente as mulheres, está aqui 43% em 2004, e os homens 47%. A participação das mulheres vai aumentar significativamente, vai subir para 56% em 2014 e os homens 58%. Então, assim, esse gap de gênero no mercado de trabalho está sendo reduzido. Isso é muito importante, muito evidente no Brasil. De fato, a gente tem aqui dos empregos formais, nas semanas de referência, nesses 10 anos, mostrando uma redução do gap e isso é um dado importante. O problema está aqui. As mulheres estão entrando mais no mercado de trabalho e elas estão sendo expostas, portanto, à questão da dupla jornada. Quando a gente olha esse slide, a gente está olhando para a jornada total no mercado de trabalho, que significa dizer a quantidade de horas no trabalho principal, mais as horas nos afazeres domésticos. E se vocês olharem bem, quando você conta quantidade de horas dispensadas por semana por parte dos homens, somando o trabalho, 41 horas, mais os afazeres domésticos, 10 horas, a gente chega a 51 horas por semana. Quando a gente vai olhar para as mulheres, é impressionante, porque elas trabalham 35 horas por semana, mas elas trabalham 21 horas como dupla jornada, no caso, com os afazeres domésticos.
Então as mulheres trabalham cerca de 5 horas a mais do que os homens. Isso é uma distorção. E, obviamente, ao olhar para essa distorção, quem formula políticas públicas precisa olhar de maneira diferenciada. Por exemplo, no Brasil se pactuou que as mulheres se aposentam um pouco antes dos homens, mesmo vivendo mais e tendo uma expectativa de sobrevida maior. Por quê? Porque para a sociedade a questão da dupla jornada é uma questão importante. E isso precisa gerar uma compensação, um mecanismo de compensação para essa questão. Apenas para pontuar um desdobramento possível de política pública. E aí a literatura vai focalizar para um tema específico, que é o fato de que as mulheres, ao engravidarem, ao terem seus filhos, são penalizadas no mercado de trabalho. É o que a literatura chama de child penalty. E aí, basicamente, isso vai ser definido como a porcentagem pela qual os rendimentos das mulheres caem em relação aos homens devido ao fato de terem filhos. Daqui a pouco a gente vai mostrar os dados específicos sobre isso. E aí, no caso do relatório da ONU, o Women 2015, eles vão chamar a atenção que esse child penalty é acima de 20% quando vocês olham um período mais longo de tempo. Ou seja, é um problema evidente e que gera uma distorção no mercado de trabalho, gerando aquela desigualdade que é o foco do tema da aula de hoje, a desigualdade de gênero. Esse slide vai apontar as diferenças de gênero nas taxas de participação na força de trabalho. E vocês vão perceber uma característica muito interessante, que quando chega aqui num período de 25 a 34 anos, essa diferença aumenta muito. E aqui ela é associada ao child penalty, que é o período em que as mulheres têm os seus filhos. Então essa diferença aumenta muito nesse período, quando comparado ao período anterior. Quando a gente olha para todas as características no mundo inteiro, a gente vai ver que isso acontece em todo o mundo. A diferença mais evidente aqui é que essa diferença é muito grande naqueles países em que tem uma tradição cultural em que a mulher é submissa, subordinada e ela é, digamos assim, secundária em termos do mercado de trabalho, que são os países do Oriente Médio e do Sul da Ásia. Isso é bastante moderado aqui na América Latina e bastante pequeno no mundo desenvolvido. Mas em todo o mundo, quando a gente tem essa migração aqui para esse extrato de idade de 25 para 34 anos, a gente tem um aumento muito grande desse diferencial, o que sugere o child penalty, apenas para a gente refletir em conjunto sobre isso. E aí é muito interessante olhar, aqui basicamente a gente está discutindo dentro da Europa as taxas de emprego das mulheres por número de filhos. E a gente vai perceber em que todos os casos, quando as mulheres passam a ter 3 ou mais filhos, a participação delas no mercado de trabalho cai muito, as taxas de emprego caem muito. Quando tem de 1 a 2 filhos, o azul é 1 filho, o amarelo são 2 filhos, me parece que na Europa pactuado, tudo bem a gente ter 2 filhos. Quando tem a partir do terceiro é porque realmente é uma perspectiva mais das mulheres ficarem em casa cuidando dos filhos, é o que mais ou menos os dados estão mostrando. Exceto os países nórdicos, que tratam muito bem essa questão das famílias terem filhos e isso não gerar uma desigualdade evidente no mercado de trabalho. O tratamento entre mulheres e homens nos países nórdicos é muito igualitário e lá as distorções são bem menores. E, de alguma maneira, esse slide 13 está mostrando isso para a gente. E isso sugere a necessidade de adoção de políticas para a promoção da igualdade de gênero. Políticas que, eventualmente, atenuem esses problemas. E no caso dos países nórdicos, dos países europeus em geral, existem políticas de mercado de trabalho muito fortes e muito bem estabelecidas. A gente até pode trazer isso para o caso brasileiro também. Por exemplo, nós temos aqui o estabelecimento do salário mínimo. O salário mínimo é um veículo de redução de desigualdade de todas as categorias, inclusive as de gêneros. Então, se você tem um país que tenha um desenho institucional com negociações coletivas de trabalho um pouco mais fortes no mercado de trabalho, a gente tem uma tendência de gerar ambientes em que
haja essa promoção da igualdade de gênero. Por outro lado, tem países, como eu já citei, o caso dos países nórdicos, em que há claras políticas que a gente chama de family friendly, ou seja, vocês vão ter políticas que vão propiciar a conciliação da vida profissional com a vida privada dos pais trabalhadores. Ou seja, são políticas que vão dizer assim, mulheres, o fato de vocês terem filhos não vai ser um empecilho para a continuidade de vocês no mercado de trabalho. Então, isso são políticas family friendly. No caso dos países nórdicos, inclusive, a licença paternidade é de mais de 1 ano, para vocês terem ideia. Aqui no Brasil são 5 dias. Não há como comparar aqui no Brasil. É uma desigualdade evidente por causa do próprio desenho legal e institucional. Então, na Europa, as taxas de emprego das mulheres são significativamente maiores nos países onde há políticas family friendly, que é o caso dos países nórdicos, como eu mencionei anteriormente. Aqui são os arranjos típicos com o cuidado das famílias, e aqui vai ficar evidente a diferença que há no caso das famílias mais ricas e mais pobres. Essa cor aqui mais roxa são as famílias mais pobres, o azul são os mais ricos e o amarelinho é a média. Olha que interessante, basicamente a gente está dizendo que, nesse caso aqui, o próprio responsável, no caso a mãe, isso é importante, a mãe empregada é a responsável pelo cuidado dos filhos. Aqui são os outros parentes, pessoal da família. Aqui é o caso de alguma menina da família, alguma criança, menina, que cuida dos outros irmãos. Aqui são os vizinhos ou amigos. Aqui, basicamente, são as creches organizadas. Aqui são as babás. E aqui, basicamente, são as outras crianças, os meninos, no caso, crianças e meninos. E aqui é o marido. Olha que interessante a configuração entre ricos e pobres nessa estrutura aqui. Basicamente, o que está dizendo aqui, os mais ricos conseguem colocar nas creches ou pagar uma babá. E isso, digamos assim, atenua a vida deles no mercado de trabalho. As mulheres mais ricas têm condição de pagar ou de contar com a família, enquanto as mais pobres têm que cuidar elas mesmas ou deixar no próprio seio familiar o cuidado. De modo que aqui a gente consegue ver uma desigualdade evidente. É só você tentar fazer a associação para o Brasil. Imagina a mulher pobre da comunidade e que tem filho pequeno para cuidar. Ela depende demais da existência de creches públicas ou depende demais de uma estrutura familiar, no caso dos avós cuidarem dos filhos, para que ela possa sair para o trabalho. Porque, no caso aqui, a mulher rica brasileira pode botar numa creche ou pode contratar uma babá e ir para o mercado de trabalho. Basicamente é essa estrutura que está sendo visualizada aqui. E aí isso abre a possibilidade para arranjos de políticas públicas, no caso de transferências, para aqueles segmentos que são mais pobres. Eles precisam de alguma, digamos assim, de algum auxílio para tentar resolver esse problema evidente. E aí, para o caso do gap de gênero como um todo, as políticas de transferências públicas, no caso do Brasil a gente está muito acostumado com a noção do Bolsa Família, a gente vai voltar a falar exaustivamente sobre esse tópico aqui no nosso curso, tem grande efeito sobre a redução dos efeitos da pobreza, no caso da extrema pobreza. Tá? Então a gente vai falar sobre isso, que essas transferências vão reduzir o gap de gênero, a gente vai mostrar um dado daqui a pouquinho, e que basicamente isso amplia a renda pessoal disponível daquelas mulheres, que basicamente são as que têm aquelas famílias e precisam liderar aquelas famílias mais pobres. Quando a gente diferencia o antes e depois das transferências, o desempenho é muito favorável quando é a renda após as transferências. Ainda assim, a gente não elimina o gap. É
um atenuante ao problema. Olha aqui os dados da renda pessoal das mulheres como proporção da renda dos homens no mercado, antes e depois das transferências. Quando a gente olha para os países nórdicos, esse gap de renda pessoal das mulheres em relação aos homens é pequenininho. Bom, é bem menor do que os outros. Ele é existente, não é tão pequenininho, mas ele é existente. Mas quando você coloca na mão das famílias, das mulheres, transferências, isso proporciona uma redução ainda mais evidente da desigualdade de renda entre homens e mulheres. E isso aqui no Brasil sobe de 46 para 51. Tem um efeito positivo também. Tá? Então, basicamente é isso que a gente está falando da potência das transferências sociais para essas famílias mais pobres, no caso, para as mulheres de famílias mais pobres. E aí, no caso do Brasil, a gente tem as taxas de pobreza antes e depois das transferências, e a gente vê uma evolução muito significativa. Se antes das transferências era 49% a taxa de pobreza, cai para 28% depois dos efeitos de transferências como o benefício de prestação continuada ou, mais especificamente, o Bolsa Família. Então, esse efeito ele é muito grande no mundo inteiro, ou seja, está muito claro que para a literatura é absolutamente crucial para lidar com esse problema o uso de políticas públicas sociais focalizadas que propiciem transferências para os mais pobres. E um outro dado muito importante, esse é um dado muito estruturante também, é a cobertura de creches. E nesse caso realmente é um problema. A gente tem separado aqui, no caso, creches que vão de 0 a 3 anos e depois a pré-escola que vai de 3 a 6 anos. Como é que é a cobertura disso? No caso do Brasil, a cobertura de pré-escola é boa, mas a cobertura de creche é muito baixa. E isso, para quem é muito pobre, é um problema. Olha aqui que interessante esses dados. Nessa lista aqui, que basicamente é de países da América Latina, nós temos que o Brasil tem uma cobertura de pré-escola de 73%, mas a cobertura de creche é de 15%. É muito baixo. Então, se você for fazer qualquer tipo de pesquisa social, você vai a qualquer comunidade mais pobre, favelas, vai fazer um estudo por estrato, você vai perguntar à mãe que é líder de uma família sozinha, a mãe solteira, o que mais ela precisa? Ela vai precisar de creche e pré-escola para deixar o seu filho para ir para o mercado de trabalho. E aí, finalmente, a gente, caminhando para o final dessa aula, a gente vai chamar a atenção que um movimento de emancipação feminina que proporcionou ao aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, que a gente vem explorando desde o início da aula, ela vai modificar essa reconfiguração de divisão de tarefas dentro do lar. E existe uma literatura que só explora esse aspecto e ela é super multidisciplinar, porque ela vai envolver psicologia, serviço social, ciências sociais, ela vai envolver estudo, inclusive economia. E aí a gente vai procurar estudar com essa literatura esses efeitos da emancipação feminina e nessa divisão de trabalho e de cuidado com os filhos. É muito interessante porque isso vai mudar, e por todas as classes sociais, este olhar da entrada da mulher no mercado de trabalho. E isso a literatura aponta que tem redundado esse movimento de emancipação feminina. Casamentos mais tardios, diminuição do número de filhos, uma maior independência por parte das mulheres e, efetivamente, um aumento dos conflitos dentro das famílias na busca da igualdade de direitos. E aí, alguns dos estudos, esse Badinter já explorava isso no início dos anos 90, vai chamar um pouco a atenção para o novo perfil dos pais nesse mundo do trabalho moderno. Quer dizer, e qual o papel dele em termos conjugais e parentais, dele como marido e como pai. E aí ele vai chamar a atenção, olha, esse novo perfil você consegue tirar no homem da classe média ou classe média alta, que basicamente se beneficiou de uma renda e de uma formação mais elevada do que a média.
Portanto, houve aquilo que a gente já chamou atenção no curso, um efeito riqueza e uma mobilidade intergeracional. Esse homem é fruto dessa mobilidade. Ele vai procurar não repetir erros do passado, inclusive, e nem vícios da sua própria cultura e formação. Ele vai ter uma profissão liberal que vai permitir dividir com a mulher as tarefas de casa, e ele vai rejeitar a figura da cultura masculina tradicional, o machão, o machismo, o machão, cada vez mais vai se esvair dentro desse novo perfil colocado aqui. A maioria vai romper com esse modelo de infância, ou seja, aquilo que os pais fizeram, no caso o pai fez, ele não vai querer reproduzir para os seus filhos, né? Que é o pai frio, distante, ele vai tentar ser mais próximo e ele vai tentar reparar aquelas distâncias que ele sofreu na própria infância. E aí ele vai viver com a perspectiva de que vai estimular que as mulheres entrem no mercado de trabalho e não sejam necessariamente mulheres que sejam mães em tempo integral. É muito interessante, tem muito aspecto de psicologia aplicada nesse estudo e vale a pena a gente estudar um pouco desses perfis. O que esses estudos concluem? Eles vão chamar a atenção, basicamente, que o pai contemporâneo ele não vai se identificar com aquele homem machão, reprodutor, provedor econômico. Ele vai procurar, dentro desse novo contexto familiar, se adaptar a essas transformações colocadas. Então, basicamente, há uma mudança. Acontece que isso não se traduz em reduções dessas divisões de trabalho, não se traduz de maneira muito categórica. Então, basicamente, os trabalhos apontam que ainda existe esse modelo muito tradicional de divisão de homens e mulheres, que vai explicar aqueles dados de dupla jornada muito desfavorável às mulheres. E ainda um longo percurso para esses caminhos de igualdade. Então, aquele dado que a gente explorou do IBGE, que diz que em média as mulheres trabalham 5 horas por semana a mais que os homens, tem muito a ver com isso, com esse caminho a ser trilhado. E aí, para finalizar, o que os estudos apontam? Bom, seria então o principal vetor para a igualdade de gêneros a educação? Boa parte dos estudos aponta que sim. Bom, quanto mais escolarizada for a mulher, maior a chance então dela reduzir esses gaps de gênero e gaps de salário. E efetivamente os estudos apontam que em termos de igualdade de gênero, o rápido crescimento da formação educacional das mulheres é a maior explicação para a redução desses gaps no mercado de trabalho. E, no caso, as mulheres que conseguem chegar, pelo menos ao nível secundário, elas têm um resultado muito importante nesse aspecto, tá? Por uma série de aspectos colocados aqui. Enfim, a gente discutiu na aula de hoje os diferenciais de gênero no mercado de trabalho. Esses diferenciais existem, são muito desfavoráveis para as mulheres, como a gente viu, e isso traz consigo a necessidade de adoção de políticas públicas que lidem com esse problema. Então, são políticas que devem ser desenhadas para lidar com o problema da dupla jornada que as mulheres enfrentam. E, por outro lado, a gente sabe que todos os estudos apontam que quanto mais educação a gente tiver, mais igualdade a gente vai ter. A gente já trabalhou como o principal vetor de mobilidade intergeracional é a educação, em aulas anteriores. E aqui a gente vai chamar a atenção que para as mulheres isso é verdade também. Quanto mais elas estudarem, mais elas vão gerar igualdade entre os gêneros. É isso, a gente se vê nas próximas aulas. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês e até a próxima.